Saudações, sejam bem-vindos em mais uma lição da Escola Sabatina número 8 e tem muito a dar. O tema da lição é Luz do Santuário. A paz do Senhor esteja com todos os irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Muito bem, Luz do Santuário. Temos como nosso verso para memorizar no livro de Hebreus, capítulo 8, versos 1 a 2. Assim diz a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia e acompanhe esta lição. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Nós sabemos muito bem que Deus, lá no monte, mostrou ao nosso patriarca Moisés, deu as instruções de como é que devia construir o santuário para que servisse de habitação de Deus. Este foi feito da maneira que ele viu como o exemplar lá no céu. Então, nós temos o sumo sacerdote, que antes era Arão, e em Jesus Cristo nós encontramos o último sumo sacerdote de todos nós. E ele habita no santuário em que não foi feito pelos homens. E este tema nos leva a nós entrarmos muito bem no que diz respeito ao santuário celestial. Na lição do sábado, nós estudamos claramente sobre o santuário que deve ser erguido. E Deus nos chama, todos nós, para irmos até ao santuário. Então, quando nós lemos no livro Grande Conflito, nós vemos que os reformadores, eles estavam a levantar novamente o santuário, olhando para onde Cristo Jesus está. Então, nós vemos que a linha do tempo mostrava-nos que desde a ordem de Artaxerxes, então vamos até o tempo de 1844. O que é que aconteceu em 1844? O que aconteceu em 1844 foi o desapontamento, porque o povo esperava que Jesus voltasse naquele tempo. Mas os que creram, mesmo não tendo Jesus voltado, eles permaneceram a estudar a palavra de Deus. Então, o nosso pioneiro, Guilherme Miller, ele continuou a estudar a palavra de Deus. Vou ler aqui no livro Grande Conflito, página 252, uma citação muito importante. Diz o seguinte: Guilherme Miller não alimentava simpatia para com as influências que conduziam ao fanatismo. Então, aquele desapontamento fez com que os fanáticos abandonassem a fé e voltaram para trás. Ainda diz aqui, numa outra passagem, diz que estou cada vez mais convencido de que Satanás muito tem a fazer neste movimento desordenados. Entre nós, muitos que pretendem ser inteiramente santificados seguem as tradições dos homens e visivelmente se tornam tão ignorantes acerca da verdade como outros que não têm semelhantes pretensões. Então, nós vemos claramente que o mesmo próprio Jesus faz referência às 10 virgens, ok? Que é a situação em que se encontra a igreja nestes tempos em que nós estamos a viver. E olha aqui, das 10, 5 eram loucas, segundo o que diz a palavra de Deus. Estas saíram para buscar o azeite na hora mesmo em que que o mestre ou o noivo viria. Então, é a situação em que se encontra a igreja. Muita gente segue as pessoas pela sua influência e não se fundamentam na palavra de Deus. Por essa razão, nós vemos muitas coisas que são trazidas, mesmo dentro da igreja, não tem embasamento na palavra de Deus. Então, irmãos, nós todos somos chamados a estudar a palavra de Deus de forma firme, para que seja esta a nossa base de fé. Quero ler aqui, só para terminar, quero ler aqui no capítulo 3 de Grande Conflito. Diz o seguinte: a fim de preparar o caminho para a obra que intentava cumprir, Satanás induzirá os judeus antes do advento de Cristo e sobrecarregando o sábado com as mais rigorosas imposições, tornando a sua observância um fardo,
agora tirando vantagem de falsa luz sobre a qual ele assim fizera com que fosse considerado, lançou o desdém sobre o sábado como instituição judaica, enquanto os cristãos geralmente continuavam a observar o domingo como festividade prazenteira. Ele os levou a fim de mostrarem seu ódio ao judaísmo e fazer do sábado dia de jejum e tristeza e pesar. Então, mesmo hoje, se não estarmos fundamentados com a palavra de Deus, nós podemos seguir palavras de homens. Então, o sábado, naquele tempo, foi feito com que as pessoas o guardassem e também fizessem jejum naquele dia. E nós encontramos essas heresias entrando mesmo nos tempos em que nós estamos a entrar. Por quê? Porque Satanás odeia este dia de sábado. Então, o sábado não pode ser dia de jejum, mas deve ser o dia de deleite com o Senhor. Muito bem. Quando nós falamos do santuário, é importante que nós voltemos um pouco para os tempos de Moisés. A Bíblia é muito clara quando fala dos assuntos do santuário. Por essa razão que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, acreditamos na doutrina do santuário. Ademais, nós podemos dizer o seguinte, que neste momento o nosso Jesus Cristo, ele está ministrando aonde? No santuário celestial. Mas sabemos de antemão que os que estavam, não é, a ministrar no santuário terrestre eram os da tribo de Levi. A família do Arão, não é, eles aqui ministravam, não é, um santuário terrestre. E não só, nós sabemos que Jesus, por sua natureza, a sua tribo não era tribo de Levi, mas sim é da tribo de Judá, descendência de quê? Do próprio Davi. Mas agora, ele está onde? Está no santuário celestial, não é? Segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, quando nós falamos do santuário terrestre, é importante que nós também falemos das festas que eram comemoradas. Temos a primeira festa, que é a festa da Páscoa, não é? Que essa festa representava a morte de Jesus Cristo. E temos também a festa de Pães Asmos. Temos as festas das primícias, que representam a ressurreição de Jesus Cristo, e as primícias que ressuscitaram com ele, que é as primícias do quê? Dos mortos, que neste momento estão onde? Estão lá nos céus. E depois disso temos a festa de Pentecostes, que esta festa acontecia 50 dias após a festa das primícias. E depois disso, nós sabemos que esta festa das primícias, ou de Pentecostes, assim que tipifica a entronização de Jesus Cristo no santuário celestial. E depois temos a quinta festa, que é a festa das trombetas, que esta festa não é, era dada no primeiro dia do sétimo mês. E depois tínhamos a festa da expiação, que esta festa da expiação inicia em 1844, não é? E depois temos a última festa, que é a festa das trombetas, que esta festa, não é, tipifica o quê? A volta de Jesus Cristo, em que todos os remidos poderão cantar júbilos pela a volta de Jesus Cristo. Agora, quando nós vamos para a lição também do sábado, aqui encontramos a semelhança que existe entre o Daniel 7 com o Daniel 8. Primeiro, temos no Daniel 7 a Babilônia, que representava como um animal leão, não é? Que depois disso temos no Daniel 8, é claro que já não temos o que? A Babilônia, porque este reino já havia passado, em outras palavras, já havia dado espaço para Medo-Pérsia. Quando nós vamos para o Daniel 7, temos o que? Temos o urso, que é a Média-Pérsia, que representa, e depois disso temos a Grécia, que representa o leopardo, temos o animal terrível e espantoso, que aqui não nos diz que animal é este, que representa o Império Romano. Agora, temos também a mesma sequência, não é, no Daniel 8. Agora, o que tem em comum, não é, no Daniel 7, assim como no Daniel 8, além da Média-Pérsia, assim que é até Roma, o que nós temos? Temos o juízo no céu, que em outras palavras é a purificação do santuário, que este juízo no céu iniciou em 1844. Para dizer que esta data é muito importante para o andamento daquilo que é o tempo profético, para que Jesus rapidamente volte.
Na lição de domingo, nós temos como subtítulo o Santuário Celestial. Então, se em 1844, segundo a lição, nos mostra que Jesus entra no lugar santíssimo para fazer o trabalho do sumo sacerdote, que antes, aqui na terra, edificando, então ele entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para fazer expiação do pecado do povo. E nesse dia, todo o mundo devia estar de jejum, confessando os pecados para que, quando o sacerdote saísse de lá, então houvesse a certeza de que os pecados foram todos perdoados por Deus. Então, este é o mesmo trabalho que Jesus está fazendo lá no céu, no lugar santíssimo do santuário celestial. E para que nós também tenhamos os nossos pecados perdoados e para que Jesus, ao voltar, venha nos encontrar já purificados, há um trabalho que Deus nos dá, que nós devemos fazer enquanto este tempo do fim não chega. Então, vamos lá ver o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versos 3. Assim diz a palavra do Senhor, pegue a sua Bíblia, acompanhe junto, diz assim a palavra do Senhor. 1, 3, diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí está a chamada de atenção. Então, somos bem-aventurados em estudar a palavra de Deus para que esta seja o caminho que nos leva a Cristo Jesus. E também somos bem-aventurados por ouvir a palavra, escutar as pregações, escutar as advertências, as palestras, para que assim estejamos conectados com o nosso sumo sacerdote. E também somos bem-aventurados quando nós, ao ouvir e ler, também possamos colocar em prática todas as coisas. Lembre-se, Jesus, quando comissiona os seus discípulos, diz que vão e preguem a mensagem, advirtam o povo e ensinam-os a fazer todas as coisas. Sendo assim, é necessário que neste momento cada um de nós confesse os seus pecados a Jesus Cristo, assim como também era feito lá com o povo de Israel. Afinal de contas, o que é pecado? A Bíblia nos diz claramente que pecado é transgressão da lei. Então, toda a lei que nós já transgredimos, devemos confessar a Cristo Jesus para que também sejamos perdoados. Muito bem. Quando nós falamos de santuário celestial, é claro que primeiro temos que falar do santuário terrestre, não é? Para que nós percebamos o que acontece, o que está acontecendo no santuário celestial. No livro de Êxodo, capítulos 25, versículos 8, diz o seguinte, e versículos 8 e 9, Êxodo, capítulos 25, versículos 8 e 9, diz o seguinte: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. O que acontece aqui? Aqui mostra, na verdade, que o que Moisés construiu, ele foi mostrado pelo próprio Deus, não é? Quando nós vamos para a composição do próprio santuário, nós encontramos o quê? Encontramos o pátio, que este pátio apresentava o altar do sacrifício, e depois encontramos lá a pia, e temos os dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. A composição do lugar santo, o que nós tínhamos lá? Tínhamos o candelabro, um candeeiro com 7 lâmpadas, e depois temos a mesa com 12 pães da proposição, e depois temos o altar de ouro de incenso, e também temos o véu que separava o lugar santo do santíssimo. Até este lugar, quem entrava era o sacerdote. E depois temos lá o sumo sacerdote, que ele entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. Que a composição do lugar santíssimo, tínhamos lá a arca do concerto com os 10 mandamentos. E na arca do concerto com os 10 mandamentos, o que tínhamos lá? Tínhamos o Shekinah, que era a glória do próprio Deus. E também tínhamos a representação de que? Da própria sacerdote, assim que é, ou em arca, ou da arca, sempre objeto de que? Dos querubins. E lá na arca, nós tínhamos que? Tínhamos os 2 querubins. E também estava dentro do lugar santíssimo. Agora, vamos para o livro de capítulo 8, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todo o seu pecado, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Seguindo, nós vemos que este bode e o povo de Deus, nesse dia, devia se encarregar a este bode de todos os pecados. E esse, após ter sido colocado todos os pecados passados nele, devia ser enviado para o deserto, um homem especificamente para esse trabalho. Então, este ficava lá no deserto até a morte. Então, quando nós lemos, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor no verso 2: e lançou-o num abismo, e ali ele ensinou para que mais aumentarem as pessoas, até que os milhares se acabem. O que acontecia com os povos era eles confessavam o pecado, os povos era enviado para o deserto. Então, o que Jesus quer ensinar para o inverno de Deus quando Jesus vier para o céu, quando a questão do bode no deserto? O bode de Azazel, na verdade, significa o próprio Satanás, não é? Conforme estava a dizer que depois dos 1000 anos, não é, haverá um outro juízo, que é o juízo executivo, em que os ímpios, juntamente com Satanás, eles vão ser destruídos. Agora, aqui eram escolhidos 2 bodes, não é? O primeiro bode que estava o quê? O próprio Cristo. E esse bode era morto. Olha só, Jesus Cristo aconteceu com ele na cruz do Calvário. Ele foi morto, não é? E depois temos um bode de Azazel, que este bode ele não chegou a ser morto, conforme aqui o texto está a dizer. Esse bode era levado e deixado longe no deserto, e lá o bode morreria, não é? E não só, este bode, o primeiro bode que tipifica o próprio Cristo, esse bode era morto no dia da expiação. O que aconteceu com o sumo sacerdote? Ele levava o bode para o lugar santíssimo. É aqui onde aconteceu o quê? O Shekinah, em que todos os pecados do povo eram perdoados através desse bode. Agora, o que está acontecendo hoje em dia? Nós temos aqui o nosso cordeiro, que é o nosso próprio Jesus Cristo. Ele foi morto e agora estamos no lugar santíssimo. Ele tem que interceder por nós, não é? Neste momento, mas nós ajoelhamos e pedimos perdão aos nossos pecados, ao próprio Deus, em nome de Jesus. O que acontece? Com fé, nós tudo, mestre Jesus, como Deus, ele perdoa os pecados. Muito bem. Quando nós avançamos para a lição da terça-feira, encontramos que chegou ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, muitos creem que a vinda de Jesus culminará também com o juízo, o julgamento aqui na terra. Mas será que a Bíblia fundamenta um julgamento que será feito aqui na terra? Onde então está assentado o tribunal? Onde é que está assentado o tribunal? E quem é esse juiz que vem dar o juízo? Porque a Bíblia diz que chegou o juízo. Então, quando Jesus voltar, vai atribuir a cada um segundo aquilo que fez
ainda em vida. O que é que nós podemos encontrar de tão importante quanto a questão do julgamento? Pois que a lição diz que o juízo já chegou. No livro de Daniel, capítulo 7, versículos 9, mas antes de nós lermos este versículo, aqui temos que encontrar algumas semelhanças que existem no livro de Daniel, capítulo 7, e também no livro de Apocalipse, capítulos 14, versículos 6 e 7. Quando nós vamos para o Daniel, capítulo 7, diz o seguinte, versículos 9 e 10. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se sentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Quem é este ancião de dia do que representa? É o próprio Cristo. É o próprio Jesus Cristo. E versículo 10. E diante de Jesus saía um rio de fogo, milhares e milhares que serviam, milhões e milhões que estavam diante dele. O tribunal iniciou os julgamentos e foram abertos os livros. Olha só, queridos irmãos, aqui já se mostra que na verdade este juízo iniciou. Estamos vendo, não é? Em 1844. Que juízo é este que iniciou em 1844? É o julgamento dos mortos. Em outras palavras, é um julgamento ou é um juízo pré-advento. Quando nós falamos que o julgamento dos vivos vai terminar assim que o decreto dominical for promulgado. Em outras palavras, aquilo que o irmão aqui leu no Apocalipse capítulo 22, versículo 10, que o justo faça o quê? A justiça ainda, e o injusto faça a injustiça ainda. Como diz que tudo já foi terminado. Em outras palavras, este santo dia, ele vai se levantar do seu trono e vai dizer as palavras: está muito bem, está consumado. Quando nós avançamos para a lição da quarta-feira, temos o título A Boa Notícia do Lugar Santíssimo. Olha então a boa notícia que nós podemos encontrar no Lugar Santíssimo. Vamos juntos ler a Bíblia, Hebreus capítulo 4, versos 14. Capítulo 4, versos 14. Assim diz a palavra do Senhor, 14. Diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retornado firmemente a nossa confissão, ele não teve sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, cheguemos hoje com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e a graça, a fim de sermos ajudados quando oportuno, para dar o tempo da graça e verdade, mesmo exatamente no momento. Então, aqui tem a ver com esta palavra, todos nós podemos chegar a esse povo. Como então podemos chegar a esse povo? Muita oração, muita dedicação e a prática da tradição de Deus colocados aqui na Bíblia em Êxodo capítulo 20 e os demais livros. Então nós encontramos aqui Jesus nos chamando que nós devemos nos achegar. Então o tempo do julgamento é exatamente este. Então como é que nós devemos viver nesse tempo oportuno em que Jesus nos dá agora? É viver na santificação. Temos que nos santificar diariamente. Quando nós falamos da boa notícia do lugar santíssimo, é que aqui temos uma segurança que nós temos um sumo sacerdote, que esse sumo sacerdote nos representa no lugar santíssimo. Esse sumo sacerdote que é o nosso Jesus Cristo, que ele nasceu, não é? E ele viveu, teve todas as dificuldades aqui na terra, e neste momento ele está nos representando aonde? No lugar santíssimo. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulos 11, versículos 19, Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, diz o seguinte: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Olha só, queridos irmãos, o que tinha na arca da aliança, não é? O que nós tínhamos lá? Tínhamos o quê? Os 10 mandamentos, não se esqueçam disso. Tinham o quê? Os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos verdadeiros, conforme se diz no livro de
Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Posso aqui dar, vamos abrir Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz o seguinte: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da letra a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Olha só, queridos irmãos, os céus e a terra ainda não passaram. Automaticamente, esta lei é eterna, porque o próprio Deus, ele não muda. Aqui temos a boa notícia do lugar santíssimo. Então, temos os 10 mandamentos que estão onde? Estão dentro da Arca da Aliança. Muito bem, esse é o nosso sumo sacerdote que está a chamar a todos nós. Na lição da quinta-feira, nós encontramos o subtítulo que diz: Jesus, nosso advogado no juízo. Para que haja um julgamento, existem estruturas que devem estar lá no próprio julgamento. A primeira coisa que nós podemos encontrar seria o juiz. Quem é então esse juiz? Nós encontramos o nosso Deus. E também encontramos o advogado. Então, Jesus é o nosso advogado, aquele que nos defende do acusador. E também temos o acusador. Quem é o acusador? É o próprio Satanás, ok? Então, temos também que ter o réu. Quem são, então, esses réus? Somos nós. Nós é que somos os réus. Então, Satanás, ele é que acusa-nos, ok? De sermos pecadores imerecentes de ser filhos de Deus. Mas quando nós confessamos ao nosso advogado, ele nos defende e assim nós somos redimidos os pecados. Mas ainda faltam outros elementos. Os outros elementos que nós podemos encontrar são os testemunhos. Então, esses testemunhos nós sabemos de antemão que onde quer que a gente esteja, existem seres criados por Deus que nos defendem, nos influenciam para fazermos o bem, assim também como existem alguns que nos influenciam a fazer o mal. Então, estes testemunhos são, na verdade, os anjos. E outra coisa muito essencial para que haja julgamento é que deve haver aí uma lei. Então, qual é essa lei? É aquela que nós encontramos na Arca da Aliança. Então, quando é que está a acontecer? Quando é que vai acontecer esse julgamento? 1844 era, na verdade, o início desse evento. Vamos lá ler, então, no livro de 1 de João, capítulo 1, versos 8. Deus nos diz uma coisa muito importante aqui. Versos 8 até 10. Diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versos 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nós devemos confessar os nossos pecados porque somos pecadores. Jesus, nosso advogado no juízo. Nós sabemos de antemão que os sacerdotes aqui na terra que ministravam o santuário terrestre, eles eram pecadores como nós. E não só, antes deles oferecerem os sacrifícios para o povo, eles primeiro deviam oferecer sacrifício para eles mesmos, para que pudessem ser remidos dos seus pecados. E olha só, o próprio Jesus Cristo, ele, agora como sumo sacerdote, ele em nenhum momento ele devia oferecer o quê? Sacrifício a ele mesmo, porque ele nunca pecou. Olha só a diferença que existe entre os sacerdotes e o sumo sacerdote terrestres com Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 6, versículos 18 a 20, diz o seguinte: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta.
Versículo 19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando nós vamos para o capítulo 7, versículos 3, aqui encontramos o quê? Encontramos alguma explicação deste Melquisedeque. Diz o seguinte: sem pai, sem mãe, versículos 3 do capítulo 7 de mesmo Hebreus, sem pai, sem mãe, nem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao quê? Ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Olha só, aqui está-se a comparar quem? O Mestre Jesus Cristo com o Melquisedeque. Mas nós, se entendermos, aqui é sem pai e mãe. Por quê? Porque, na verdade, quem deviam comissionar o santuário terrestre era os levitas, não é? Mas este Melquisedeque não tem nenhuma genealogia, porque ele não era nenhum levita, porque antes aqui não se sabe que este Melquisedeque era levita ou não. Aqui não aparece. Aqui encontramos o que? O próprio Jesus Cristo, que ele também não tem nenhuma genealogia de acordo com a tribo dos levitas, não é? Porque o próprio Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá, conforme eu já tinha explicado anteriormente. Agora, queridos irmãos, uma das coisas muito importantes que eu gostaria de deixar aqui é que este juízo começou em 1844, que termina às 2300 tardes e manhã. E neste momento está decorrendo o julgamento dos mortos. Conforme eu também já tinha explicado, que o julgamento dos vivos vai terminar assim depois do decreto dominical, em que o próprio Jesus Cristo vai dizer: está feito, está consumado. Os ímpios continuam sendo o quê? Ímpios, os justos continuam sendo o quê? Sendo justos. Muito bem, já na lição da sexta-feira, estudo adicional, que gostaria aqui de ler uma parte muito importante, diz o seguinte, lá já no fim, na primeira página, diz: vivemos hoje no grande dia da expiação. Todos aqueles que quiserem que seu nome seja conservado no livro da vida devem agora, nos poucos dias que lhes restam do tempo da graça, humilhar-se diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Então, este é, na verdade, um chamado a confessarmos os nossos pecados em Cristo Jesus, no tempo em que nos resta, porque resta muito pouco tempo. Exatamente, para darmos o fim desta lição, gostaria de convidar o nosso irmão aqui para dar as últimas considerações aos nossos irmãos também que nos acompanham. Em jeito de últimas considerações, é só muito mais para dizer que a lei de Deus, ela é imutável, não é? Porque o próprio Deus, ele não muda. A lei de Deus revela o caráter do próprio Deus. Queridos irmãos, na verdade, o que Satanás mudou aqui é o quê? É o próprio sábado, não é? Para domingo. Nós encontramos todos os 9 mandamentos estampados lá. Por isso que muitas pessoas costumam dizer que esta lei foi mudada. Eu pergunto, se Deus mudou a lei de Deus, então este Deus não é digno de adoração, porque nós não sabemos que daqui a 10 anos ou 20 anos ele pode mudar o que ele quiser. Então isto é uma falácia humana. Deus é imutável, ele não muda, de acordo com o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Muito bem, obrigado por nos ter acompanhado do início até ao fim desta lição. Para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-te no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo e também dê os seus comentários para o crescimento do canal. Muito obrigado e até a próxima. Você é o nosso convidado especial na lição número 9.